Olá, pessoal lindo do quinto ano, tudo bom? Hoje já deixei para vocês a revisão, a correção, né, da nossa aula de português. A aula foi um pouquinho extensa, porque português a gente tem que falar com muita calma, explicar bem devagarzinho para vocês que entendam. E a revisão, a correção também você deve já ter feito. Separe nesse momento o seu horário de aula, o sinal vai bater já, e aí você vai separar o material, faça a correção de português, guarde tudo e vamos para a matemática. Hoje eu vou fazer com vocês alguns passo a passo do nosso Matifique. Eu separei um joguinho para vocês começarem a ter mais aptidão a mexer no nosso sistema. Então, eu vou pedir que você faça o passo a passo junto comigo. Você vai abrir lá o Matifique, no plural, e aí você já tem a sua conta, com certeza, para a gente brincar, fazer um joguinho. Vou deixar o joguinho para vocês. Hoje, nós vamos dar continuidade aos exercícios que nós estávamos estudando, as ordens, as classes, a decomposição, a composição de um número. Não é difícil, não. Só exige, sim, muita atenção. Aí não tem como, realmente. Matemática tem esse detalhe, não tem absolutamente nada, quase que nenhum cálculo para você fazer, mas a questão da atenção, da interpretação, exige um pouco mais de vocês, beleza? Minha proposta para a aula de hoje vai ser esse exercício que é continuidade, eu vou explicar para vocês, e nós temos 2 exercícios apenas para fazer, este aqui, que é relacionado a esse, e esse número 2, tudo bem? E para casa, eu vou deixar esses, são quatro exercícios. E aí nós vamos estar encerrando este módulo. Os exercícios que vão ficar para casa são revisões do módulo todo, beleza? Esse aqui eu não posso fazer com vocês, mas eu vou explicar todo ele, não precisa ninguém ficar preocupado. Bom, aqui nós vamos estudar hoje arredondamento de números. O que é isso, professora? Você vai arredondar um número. Só que a sua dificuldade será que você já está no quinto ano, então você tem que fazer isso com números maiores. A regra é uma regrinha que nós, professores, utilizamos muito isso em épocas de provas, simulados. Sempre o aluno tira, né? Às vezes, 5,2. 8,3. E aí, o que eu faço com essa nota do meu aluno? E aí, aqui tem a regra que a gente utiliza, tá bom? Até, se o aluno tirou 8,4, eu posso deixar que o meu aluno fique com 8,5. Posso ficar, porque eu tenho como base o 8, o 5, que é o meio, e aí o 9. Então, se o aluno tirou 8,4, eu posso deixar esse aluno com 8,5. Tudo bem. Mas não posso deixá-lo com 9, porque de 8,4 para 9, se eu não tivesse o 5 como meio, ia ficar muito distante. Vejam aqui. Se o aluno, né, tirou 8,4, tá? Ele está aqui, 8,4. Será que eu posso passar esse aluno para 9? Ou será que eu posso deixar esse aluno com 8? Vocês observem que de 4 para que eu retorne para 8, ele tem menos do que se eu tivesse que jogar ele para 9, né? Para nota 9. Se eu não tivesse esse meio. Nas nossas notas, nós temos, se um aluno tirou 8,4, ele vai ficar com 8,5, né? Ainda mais quando é um aluno bom, tal. Se o aluno tirou 8,8, eu posso jogá-lo para 9, porque ele está muito mais perto do 9, né, dessa dezena completa, do que eu voltar, para que ele fique com 8. E a mesma coisa, a mesma ordem, quase a mesma, nós vamos utilizar no nosso dever de aula. Esse espaço que tem aqui nesse quadro azul, vocês precisam estudar esse quadro. Estudar o quê, professora? Fazer a leitura e eu desconheço alguma regra diferente dessas aqui para você estudar, tá bom? Você precisa saber. Vamos fazer a leitura e aí eu vou te dizer que você vai precisar
ter essas informações aqui na Cuca, para você saber se você caminha com esse número ou se você retorna. E aí outra coisa importante, você precisa localizar quem é unidade, quem é dezena, quem é centena. Lembra que nós estudamos as ordens e as classes? 3 ordens formam uma classe. Ordem tem a ver com posicionamento. E aí eu tenho aqui, né, para vocês estudarem, eu fiz aqui as minhas casinhas feinhas. Eu tenho as ordens simples, milhar, milhões e bilhões. Dentro de cada uma vai existir 3, né? 3 ordens, unidade, dezena e centena, em todas elas. Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Lembrando a vocês que essa última aqui pode ser incompleta, tá bom? Inclusive, eu vou deixar ela assim, incompleta. Então, 3 ordens formam uma classe. 3 ordens, uma classe. Por que isso é importante? Porque se eu estiver falando como aqui vai acontecer situação, que eu vou falar para vocês, centena de milhar. Centena de milhar é aqui? Não, aqui são as casas simples. Milhar é esse aqui, simples, milhar, milhões e bilhões. É essa aqui. Então, centena, unidade, dezena, centena. É esse algarismo aqui que eu vou trabalhar e estudar, beleza? Se eu estiver falando na casa dos milhões, aqui, dezena de milhões, então você vai vir aqui, simples, milhar, milhões, milhões, aqui, dezena, unidade, dezena, seria esse segundo número, do meio aqui. Então, isso aqui você precisa localizar, aprender. Na folhinha que eu deixei para vocês como orientação, tem lá falando para você fazer a leitura e fazer o exercício observando as páginas anteriores, tá bom? Os exercícios anteriores. Bom, vamos lá, vamos à leitura deste parágrafo. Arredondamento de números. O número, e aí tem um número enorme, não é? Simples, milhar e milhões. Sempre façam isso antes de ler, tá bom? 2.902.927. É referente à população de Salvador. Está escrito com todas as ordens, ou seja, na escrita convencional. Para facilitar a sua leitura, podemos usar regras de arredondamento e deixá-lo na escrita simplificada. Para isso, devemos determinar a ordem em que desejamos fazer o arredondamento, ou seja, eu tenho que ver em qual ordem que eu quero, ok? Ordem, olha aqui, ordem não é a classe, a ordem que eu quero, é unidade, dezena ou centena. Por exemplo, se arredondarmos esse número para a unidade de milhão, vamos localizar, simples, milhar, milhões, é o 2, tá? Então, eu vou trabalhar aqui com o 2. Se eu quiser arredondar esse 2, ele está na 7ª ordem. Por que 7ª ordem? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7ª ordem. Ordem dá a ideia de posicionamento, de uma fila, né? Então, teremos aproximadamente 3 milhões, se eu quiser arredondar esse aqui. Mas 3 milhões seria um 3 aqui e o restante todo de 0. Sim, por quê? Para que eu aumente esta classe aqui, esta ordem, automaticamente todos os outros também tiveram que se elevar, ok? E aí, para que essa unidade aqui se eleve, a minha dezena também vai ter que se elevar automaticamente a centena. Se esses 3 se aumentaram, vamos dizer que esse 927 eu vou arredondar para 1000. Aqui, automaticamente, já não são mais 902, vão ser 903 mil, ok? E aí vai aumentando assim gradativamente. Bom, vamos fazer agora a leitura das regras de arredondamento. Arredondar é fazer um número inteiro, né? Não deixar ele com quebraduras, como... quebradura não é no corpo, não. Números quebrados. Por exemplo, aí vai virar 3 milhões. Como é que seria a escrita de 3 milhões? Vamos fazer aqui para vocês compreenderem. Aqui nós teríamos 3 milhões, tá? Então, esse 2 passou para 3, porque todos os outros também aumentaram. Esse 902 virou mais 1 milhão. Para que ele virasse 1 milhão e automaticamente acrescentasse ao 2, esse 927 também aumentou
1000. Então, vai aumentando um acima do outro. Vamos, então, analisar as regrinhas de arredondamento. Para arredondar os números, siga estas duas regras práticas. Vamos lá, não pode deixar de estudar essas duas regrinhas, tá? Concentre-se no algarismo da ordem que você pretende arredondar. Você tem que verificar quem você quer. Você vai lá e sinaliza, marca, se dá um risquinho embaixo com o lápis, igual eu fiz aqui em cima. Tá bom? Com o 2. Depois, em seguida, proceda da seguinte maneira. E aí você vai analisar se esse algarismo marcado da ordem, se o algarismo da ordem posterior a que pretende arredondar, você vai olhar o número que você está analisando. E aí você vai ver, o número posterior é o que vem na frente, tá? Anterior é que vem antes, posterior. Então, você vai lá e você observa o número que você quer, tá? E aí você vai olhar o posterior a esse número que você quer arredondar. Se ele for 0, 1, 2, 3 ou 4, você tem que manter o algarismo que você deseja arredondar do jeito que está. É que fica meio que impossível, tá bom? Se ele for um desses números, um desses algarismos, de 0 até 4. Então, você vai lá e localiza o número que você quer. Você localizou, muito bem. Olha à frente. O algarismo que está à frente, você vai ver. Se você identificar como um desses, de 0 a 4, você mantém ele do jeito que está, tá bom? Se o algarismo, agora vamos ver uma outra situação, da ordem posterior ao que você quer arredondar. Se ele for maior, né? For 5 a 9, ou 5, 6, 7, 8 ou 9, aí sim você vai alterar o algarismo que deseja arredondar, acrescentando uma unidade a esta ordem, ok? Vamos lá. Primeira coisa, você tem que observar o número que vai ser trabalhado. Você vai escolher um número e você vai ver. Número tal. Muito bem. Eu vou fazer aqui o modelo para vocês. Bom, vamos lá. Eu tenho esse número aqui, 2.457. Eu quero fazer o arredondamento desse número para a dezena mais próxima. Primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o algarismo que representa a dezena. Unidade, dezena. É o 5. Então, muito bem. Vamos estudar agora esse 5 aqui. Ótimo. Então, se eu quero arredondar ele para a dezena mais próxima, eu vou olhar aqui. Qual é o número que está na frente dele? Quem é que está na frente dele? O 7. Então, eu vou acrescentar uma unidade a essa ordem. 5 vai virar 6. Então, a minha resposta aqui vai ficar, para que eu possa acrescentar, vai ficar... Deixa eu colocar aqui o sinalzinho de igual. Espera aí um pouquinho, crianças. Tem hora que aqui trava tudo. Então, aqui melhorou. Agora, se eu olhei o 5, na frente eu tenho o 7. Aqui a minha regrinha diz que 5, 6, 7, 8, para frente, eu vou acrescentar uma unidade a quem eu estou estudando, que é o caso 5. Então, eu fiquei com 2.460. Por quê? 57, se você for parar para pensar assim, está mais perto de 60 do que de 50. E outra coisa, eu tenho que ver com quem eu estou trabalhando. Aqui eu estava a pedir para arredondar a dezena. A única dezena que tem aqui é esse 5. Então, o que eu vou fazer? Ele vai para frente, porque na frente dele, o posterior a ele, é o 7. Ok? Deu para esclarecer um pouquinho mais? Vamos fazer um outro modelo? Aqui já está um pouco maior. Vamos agora, esse número que eu tenho aqui, né? Simples, milhar, milhões. 2.127.236. Vamos fazer um arredondamento para a dezena de milhar mais próxima. Dezena de milhar mais próxima. Primeira coisa, localizar a dezena de milhar. Simples, milhar, milhões. Então, vai ser o 2. Esse aqui é o número com quem eu vou trabalhar, vou analisá-lo. O 2. Ai, hoje o livro tá que tá, crianças. Vamos lá. Então, a gente vai arredondar para a dezena de milhar.
Simples milhar, unidade, dezena, é o 2. Vamos marcar aqui o 2. Vamos ver se eu consigo deixar o 2 marcadinho aqui. Vamos lá. Apenas o 2. Vou deixar um pontinho embaixo dele, não está ficando. Ai, esse livrito, meu Deus. Bom, é o 2, né, que vai ficar, que nós precisamos trabalhar com ele. Então, eu vou transformá-lo, eu preciso arredondar ele para a dezena de milhar mais próxima. Como é que vai ficar? Se na frente eu tenho um 7, automaticamente ele vai passar a valer 3, não é? Então, ele vai ficar da seguinte maneira. Se ele vai aumentar, né? Então, ele vai, vou fazer aqui embaixo, vai ficar 2 milhões 130, por que 30? Aqui na frente, para que ele aumentasse, todos esses vieram aumentando, tá bom? 130.236. Oh, perdão. 0, 0 e 0. Por quê? Para que ele chegasse a aumentar, todo mundo teve que aumentar. Tá bom? E como era o 7, está nessa regrinha aqui, o 7 está nesta regra de que se tem 5, 6, 7 ou 8 e 9, ele passa para frente, então eu acrescento uma casinha aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos agora tentar fazer um. Vamos fazer esse aqui juntos, para vocês praticarem bastante. Vamos lá. Complete o quadro com os arredondamentos pedidos. A cidade de Salvador, ela tem a população de 2.902.927. Eu quero arredondar para a centena e mais adiante arredondar para a unidade de milhar, tá bom? Vamos então arredondar para a centena. Como é que, primeira coisa, você tem que localizar a centena. Como ela não está indicando se é milhar ou milhões, até porque nem tem a centena de milhões aqui, eu vou subentender que é esta centena aqui. Outra coisa importante e legal, eu acho que é vocês fazerem sempre isso aqui, olha, nesse início, ó. Simples, milhar, ai, 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 milhões, tá? Faça sempre isso aqui em todos eles, para você se organizando. Essas três aqui que eu dividi são as classes. Dentro delas estão as ordens. Então, eu quero arredondar a centena, como não sinalizou se é centena, né, de milhar ou de milhões, então eu vou ficar com essa centena que vamos chamar de simples, que é o 2. Na frente dele, eu já tenho 7 aqui, então eu já sei que automaticamente esse aqui vai virar... esse 927 vai virar 900 mil, ok? Vamos lá. Só um momentinho. Crianças, aqui na hora que eu fui falar para vocês, talvez vocês nem tenham percebido, mas eu não posso deixar uma coisa assim. Deixa eu falar. Eu marquei o 2, porque a gente tem que olhar, olha aqui no quadro que está falando, opa, o número posterior, tá bom? E está pedindo para que eu faça o arredondamento da centena. A centena é o algarismo 9. Esse 9 aqui, ó, que está com a mãozinha apontada. Esse é o número que eu vou arredondar. Eu sinalizei o 2 aí para vocês observarem o número que está posterior à minha frente. Como é um número menor, está entre 0 e 4, que é o 2, o que eu vou fazer? Ela não pode crescer, ela vai, pelo contrário, diminuir. Esses 27 aqui, eles vão sumir, vai ficar apenas 900, tá bom? Então, eu fiquei com 2.902.900, tá bom? Só fazer essa correção aqui. Eu estava analisando o 9, não o 9. Eu estou falando não aqui, que é a galinha queria estar dentro de casa, crianças. Vocês acreditam? Vocês devem pensar se a professora mora num sítio, né? Mas não é, não. Vamos continuar. Arredondamento para a unidade de milhar. Agora, nós vamos arredondar para a unidade de milhar. Localização, unidade de milhar. Quem vai ser a unidade de milhar?
simples, presta atenção, simples milhar. Aqui, a unidade de milhar é esse 2 aqui. Olha só onde está a mãozinha, tá? Esse 2 é a unidade de milhar. Então, seguindo a regra desse quadro azul aqui em cima, nós temos que olhar o número posterior. O número posterior é 9, não é mesmo? Aqui, ó, 9. Então, eu vou arredondar, acrescentar uma unidade a ele. Eu aumentando uma unidade a esse número, vamos fazer aqui. Eu acrescentando uma unidade a este número, 9, 0, eu vou acrescentar uma unidade, ele vai virar 3. Para que ele tenha se tornado 3, toda essa outra classe aqui, com todas as ordens dessa classe, sofreram alteração, tá? Então, elas sofreram alteração maior. Se fosse aqui era 7, virou 10, aqui virou 100, aqui virou 1000, ok? Para poder aumentar essa daqui. Sempre vai aumentando. Arredondamento vai ser isso. Muitas das vezes vai terminar assim, com 0, 0, tá bom? Observando sempre a classe que está sendo pedida. Vamos tentar fazer esse aqui agora. Feira de Santana, população 612.690. Eu vou arredondar para a centena, arredondamento para a centena. Primeiro localiza a centena, dá um tracinho embaixo do algarismo da centena. Quem é a centena aqui? Desse número aqui todo, unidade, dezena, centena. Eu quero que vocês observem isso, arredondamento para a centena. Como ele não está falando que é milhar, nem milhões, é esse primeiro aqui, que nós chamamos de simples, tá? Então, eu vou arredondar esse 6. O que que eu faço? Olho à frente, posterior. Tem um número maior entre aqueles que nós falamos, maior que 5. Então, automaticamente, o que que vai acontecer? Ele vai aumentar uma unidade. Vai ficar 612, o primeiro a gente não vai mexer. E de 690, vai passar para, se esse 6 aqui vai aumentar uma unidade, vai ficar 700, ok? Vamos continuar agora. Agora o arredondamento é para a unidade de milhar. Simples milhar. Unidade. Quem é a unidade de milhar? O 2, não é isso? Esse 2 aqui. Então, olha na frente, também tem um número maior, de 5 a 9. Se é maior que 5 a 9, né? Está entre 5 e 9, eu vou passar ele para frente. 613, ele não é mais 12. Esse aqui vai aumentar uma unidade. Então, 613, na frente vai ficar 000, porque esse aqui teve que aumentar para essa casinha aqui também poder aumentar. Tá ficando mais fácil, não está, crianças? Agora nós temos 340.199. Vamos arredondar para a centena. Localiza a centena e observe o número à frente. Tenho 340.199. A centena corresponde ao algarismo 1. Então, à frente, eu tenho o 9, não é mesmo? É unidade, dezena, centena. Eu tenho o 9. Então, eu vou ficar com 340. Essa classe eu não vou mexer. 199. Como a centena é 1 e na frente eu tenho 9, é maior, não é? Então, o 1, que é com quem eu estou trabalhando, ele ganha uma unidade. Ele fica valendo de 1,200. Porque esse aqui ganha 1, fica 2. E esse 99, nós sabemos que para que esse aumente, todos esses anteriores também foram aumentando. Agora, vamos arredondar para a unidade de milhar. Quem vai ser a unidade de milhar? Simples milhar. Vai ser o 0, não é mesmo? Nesse exercício aqui da Vitória da Conquista,
eu tenho aqui simples milhar. Nesse segundo momento, está pedindo para arredondar para a unidade de milhar. Unidade de milhar, olha ela aqui, vamos ver nessa aqui na original, na população normal, 340. Então, eu estou com esse 0. Na frente, eu tenho 1. O que vai acontecer? Eu não preciso alterar, pelo contrário, esse aqui, todos eles vão diminuir, igualando a 0. Se você ler aqui na regrinha, aí é o que está pedindo, ok? Aqui tem todos os exemplos. Vamos agora a Camaçari. Eu tenho simples, milhar, sempre fazendo isso, simples, milhar. Eu tenho 281.413 pessoas, né, vivendo nessa região. Arredondamento para centena simples, né? É esse 4 aqui. Observa que eu tenho na frente desse 4 o 1. Então, ele vai reduzir. Aqui vai reduzir. Vamos lá. Vai ficar 281.400. Tá? Se é 13, esse 13 vai sair. Eu só posso aumentar, mexer com ele se eu tivesse entre aqueles números. 5, 6, 7, 8 e 9. Ok? Agora vamos mexer com a unidade de milhar. Unidade de milhar, tá aqui, ó. É o número 1. A mesma regra eu vou olhar. Eu vou olhar o algarismo da frente, é o 4. Então, eu vou ficar com 281. Olhando na frente, eu tenho 4. Também está naquele grupo menos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar 281.000 apenas. Não posso acrescentar ninguém. Professora, aqui a senhora acrescentou o 4. Sim, porque eu estava trabalhando com este 4. E aí eu olhei o algarismo da frente. Aqui eu estou olhando o 1. Então, na frente eu tenho o menor, entre aqueles que nós sabemos, o grupo dos maiores e o grupo dos menores. Então, eu vou reduzir todo mundo, tá bom? Vamos agora para esse aqui. 218.925 habitantes em Itabuna. Vamos olhar a centena. Quem é a centena de Itabuna? É o 9. E na frente do 9 eu tenho um 2. Então, eu vou ficar com 218.000. Se eu tenho na frente do algarismo que eu estou olhando, né? Eu estou analisando um número entre aquele grupo menor, né? Que é de 1 até 5. O que eu vou fazer? Completo com 0, 0. Vamos agora ao outro, que eu vou olhar agora, a unidade de milhar. Quem é a unidade de milhar? É o 8. Olhando quem está na frente, quem é que está na frente do 8? 9. Então, eu vou ficar com 218.000 e 9, continuo 218.000, só que na frente eu tenho 9. Se eu tenho 9, ele é daquele grupo dos maiores. O que nós temos que fazer? Acrescentar uma unidade, não é mesmo? Para que eu acrescente uma unidade, os algarismos da frente todos aumentaram. 10, 100, 1.000, ok? Vamos para o número 2 agora. Esse exercício só tem que ter muita atenção, ele não é difícil, ele só tem que ter muita atenção. Quem você está trabalhando, olhar a regrinha para frente. É importantíssimo você fazer a leitura desse quadro aqui. Tá legal? Tem que fazer esses dois tópicos aqui. Esse também aqui é muito importante. Você precisa saber as ordens também, por isso que tem que estar sempre falando simples, milhar, milhões, unidade, dezena e centena, unidade, dezena e centena, ok? Considerando o número que representava em 2005 a população brasileira, que é este super, hiper, mega número, arredonde esse número para centena de milhar. Vamos localizar. Pega o seu lápis. Marca para mim a centena de milhar. Localizaram a centena de milhar? Aqui, olha, simples, milhar.
A centena de milhar é o 5. Então, até o número 5, eu escrevo tudo normal, que é o 184. Beleza. Quando chegar no 5, a gente olha na frente. Quem é que eu tenho na frente? O 7. O 7 está no grupo dos maiores, não é mesmo? Então, esse 5 vai ganhar uma unidade. Ele vai virar 6. Ui, peraí um pouquinho. Quando eu não quero, aparece essa linha aqui. Quando eu quero, a linha não aparece. Ela é muito linda. Pronto. Vamos lá. Então, tudo que está antes desse número, nós vamos copiar, que é o 184. Ótimo. E agora o 5, na frente dele, eu tenho o 7, que está entre o grupo dos maiores. Eu vou acrescentar o 6. E aí, na frente também eu vou colocar o 00, porque para que ele ganhasse uma unidade, todos os outros imediatamente também aumentaram, ok? Sim, e quando aumenta, eu vou dizer que chegou a 10, ou 100, ou 1000, ou 1 milhão. Viu como é que é fácil? Não é um bicho de 7 cabeças, é só gravar essas regrinhas. Considere o número que representava em 2015 a população brasileira. Onde é que está a população brasileira de 2015? Considere o número que representava em 2015 a população brasileira. Nossa, grandão esse número aqui, ó, 204 milhões. Arredonde esse número para a centena de milhão e escreva-o de... Ai, não sei se o som tá bom, crianças. E escrevam na escrita simplificada. Então, aqui eu tenho simples, milhar, milhões. 204 milhões. Vamos arredondar para centena de milhão. Primeira coisa, marque com lápis quem é o algarismo da centena do milhão. Vamos lá. Vocês encontraram esse 2 aqui. Ele é o da centena de milhão. É esse aqui. Ó, simples, milhar, milhões. Milhão está aqui, ó, o 2. Então, eu vou olhar a frente dele. É o 0. O 0 está no grupo dos menores. Então, vai ficar o 2. Como ele é menor, eu não vou poder acrescentar ninguém. 0, 0, 0, porque eu estou arredondando. E se eu vou arredondar, ele vai acabar diminuindo um pouquinho, por conta desse número menor aqui. Eu fiquei com 200 milhões. E essa aqui é a forma, a escrita simplificada. Aqui é a escrita completa com todas as ordens e classes. Aqui é a escrita simplificada. 200 milhões. Beleza? Agora, nós temos aqui uma super conta para ser feita. Com os dados arredondados, calcule de quanto foi o aumento da população brasileira entre o ano de 2005, que é esse valor aqui, e o ano de 2015, que é esse valor aqui. Escreva esse número por extenso, beleza? Com os dados arredondados, mas já é o arredondado, ok? Vamos fazer esse cálculo, por favor. Aí nós temos aqui, né, com os dados arredondados, é esse aqui, 200 milhões e 184 milhões. Vamos fazer uma subtração para encontrar a diferença entre esse período, esses valores, ok? Vamos lá, 0, aqui vai dar 0. E, um momentinho só, crianças. Para que eu faça essa conta aqui, crianças, elas vão ficando toda torta, por mais que eu tente, depois que eu fizer, que eu posso consertar. Bom, e aí eu vou subtraindo, né? 0, 0 com 0 vai dar tudo aqui 0, né? Aqui também. Só que aqui, quando eu vou subtrair de 6, ele vai virar 10 menos 6, 4. Muito bem, aí eu passo para outra casinha aqui. Esse aqui agora vai ficar valendo de 9 menos 4, 5. Vai ficar, depois eu vou arrumar todos eles, tá? 9 menos 4, aqui fica valendo, era 10, ficou valendo de 9 menos 1, 8. E aqui o 1, já que esse 2 deu 1 para cá, menos 1, nada. Tá bom? Eu vou tentar agora arrumar aqui um pouquinho. Muito correto não, crianças, mas é o máximo que eu estou conseguindo. Aqui, inclusive, eu tinha posto até acho que um 8, porque eu estava tentando organizar a continha, tá? Aqui vai ficar tudo como menos... Tá? 0, 0, 0, 0, 0. Aqui, esse primeiro 0 aqui que eu estou subtraindo com o 6, vai dar 4, porque 6 mais 4,
10, não é mesmo? E o algarismo aqui, que pode tirar 6, é 10. Aqui, esse emprestou 1 para esse. Ficou valendo de 9, menos 4, 5. Aqui era 10 também, emprestou 1 para cá. 9 menos 8, 1. E esse 1 que emprestou para esse ficou valendo de 1, menos 1, nada. Se eu colocar acho que um 0 aqui, ele vai bagunçar minha conta toda. Ai, não falei? Ai, ai, ai. Vamos deixar assim, até porque esse 0 aqui não tem valor. Então, escreva esse número por extenso. Deixem esse cálculo aí no seu caderno e vamos escrever também o número por extenso, ok? A escrita por extenso, temos 15 milhões e 400 mil, beleza? Bom, vamos agora à atividade de casa, que eu vou deixar para vocês, que vocês irão fazer. Veja 4 situações em que aparecem números das classes dos milhões e dos bilhões. De acordo com alguns estudos, o número aproximado de insetos no mundo está entre, 5 a 10 milhões, não é mesmo? Porque milhões, simples, milhar, milhões, 5 a 10 milhões. Muito bem, a primeira informação. B. Atualmente são conhecidas aproximadamente 7.500 espécies de borboletas no mundo, sendo que 1.800 dessas espécies estão na Amazônia. C. De acordo com os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população do planeta Terra em 2015, ultrapassou olha esse número, 7 bilhões 200 milhões de habitantes, e a do Brasil 204 milhões. Simples, milhar, milhões. Essa aqui, simples, milhar, milhões e bilhões. Eu vou agrupando de 3 em 3. Em 2015, do total da população brasileira, aproximadamente, simples, milhar e milhões, 60 milhões eram crianças e adolescentes, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Bom, aí o que você vai fazer agora com todos esses números, essas informações? Decomponha no quadro de ordens os números que aparecem nos itens A, B, C e D. Esses números aqui. O primeiro que você vai fazer é esse aqui, 5 milhões, depois 10 milhões. 5 milhões e 10 milhões. Sempre começando aqui, olha, dessa classe azul dos menores para os maiores. Vou fazer apenas o primeiro com você, para você compreender. Então, eu começo aqui. Muito bem. Eu começo aqui com este número. Vamos marcar ele para você saber com quem nós estamos trabalhando. Vai ser com esse aqui, 5 milhões. Então, vamos lá. Aqui, eu vou começar com um 0. Espera aí um pouquinho, que às vezes aqui o negócio dá ruim e é uma luta para se arrumar. Pronto, vamos lá. Vou começar com o primeiro, que é o 0. Voltando, olha só, eu vou caminhando, olha só, em sentido ao maior. Outro 0. Outro 0. Vamos aumentar ele um pouquinho aqui, isso. Aqui, outro 0, não é mesmo? Sim, são 3 zeros. Nessa primeira ordem aqui, olha, todos eles. Nessa classe aqui, a classe simples, nas 3 ordens. Vamos para a outra, da milhar, né? Simples milhar. Também ainda vou completar com 3 zeros. Mais um 0. Mais um 0. Se você puder ir riscando, fica mais fácil também para você não se perder. E mais um 0. Vamos aumentar ele que ele fica bonitinho. Isso. Agora, eu já tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só sobrou o 5. E eu vou incluir o 5 aqui. Então, eu tenho 5 unidades de milhões. Está vendo? 5 unidades de milhões. É a 7ª ordem. Beleza? E assim você vai fazer com todos os outros algarismos. Ok?
com todos os outros números. Agora você vai fazer esse aqui, sempre começando aqui, ó, dessa da direita, né, do jeito que eu estou olhando para cá, é da direita desse aqui para o maior, beleza? Você vai fazer depois com esse, depois vai fazer com esse aqui, eu vou deixar todos marcados para você não pular ninguém, tá bom? Todos devidamente marcados para você responder aqui. Esse é muito fácil, vocês vão conseguir com sucesso. Na letra B, você escreva a leitura de cada um desses números. Aí, aqui você precisa fazer no seu caderno. No caderno, pulando, no mínimo, 5 linhas, para não ficar embolado. Letra bonita, não esquecer o cabeçalho, a página, a data, ok? Não pode esquecer. Você vai, então, escrever o nome de cada um, 5 milhões, 10 milhões, 7.500, um por um. Tudo bem? Eu acho até que 5 linhas é pouco, crianças. Eu vou trocar esses 5 linhas aqui por 8, tá? Quantas classes e ordens tem o número 7.500? Quantas classes e ordens? Cada um deles pertence a uma ordem. Então, ordem 1, 2, 3, 4. E quantas classes? O conjunto de 3 ordens forma uma classe. Tá bom? Essa aqui é incompleta, mas ela também vale como uma classe. E esse número maravilhoso aqui, que eu queria que um dia ele estivesse na minha conta bancária, uau! Eu ia chamar vocês todos para a gente fazer uma viagem na Disney, tá bom? Na letra D, e esse número enorme, quantas ordens e quantas classes ele tem? Também você vai dizer ordens e classes. Tantas ordens e tantas classes, ok? Número 2, complete a tabela com o antecessor e o sucessor de 3 simples, milhar e milhões, 3 milhões e 500 mil. Quem é que vem antes? 3.499.999. Porque se aqui fizer 1.000, automaticamente aqui já vai aumentando, todo ele aumenta. E o sucessor imediato? 3.500.000 e uma unidade. Em todos eles você vai fazer a mesma coisa, quem vem antes e quem vem depois. Número 3, complete a tabela com o valor relativo e o valor absoluto de cada algarismo em destaque. Valor absoluto é o valor do próprio número, não se altera. Valor relativo depende da ordem do posicionamento. Vamos lá. Crianças, eu estou com problema com a minha internet aqui. Não sei se deu um vácuo aí no seu vídeo. Eu sinto muito, tá? Vamos tentar, vamos ver. Eu vou até acelerar um pouquinho para ver se eu consigo fazer junto com vocês. Dar as orientações, não vou correr, se não der eu faço um outro vídeo, não fiquem preocupados. Então, nós vamos aqui, vou repetir essa questão que eu não sei se vocês conseguiram ouvir direito. Complete a tabela com o valor relativo e o absoluto de cada algarismo em destaque. Valor relativo e o absoluto. Absoluto, vamos começar com ele, que é o mais fácil? É o cara, ele que manda. Beleza? Vamos acordar? Nesse absoluto, o valor vai ser o mesmo que está aqui em destaque. Claro que você vai analisar apenas o algarismo que está em destaque. 8, 1, 3, 6 e 3, ok? Você vai analisar apenas ele. Então, absoluto ele não muda, é só você copiar aqui, tranquilo. O relativo, já dei um bizu para vocês, maravilhoso. O relativo é o que você fala desse número na hora da leitura. Só que aí você tem que dominar a leitura, não é mesmo? Para observar quando você falar do número, qual é o som, o que eu estou falando dele. É o valor fofoquinha, porque você tem que descobrir, ouvir o que está falando dele. Vamos fazer a leitura aqui, então? 236 mil. Então, esse 30, olha só, 236 mil. Eu não vou dizer que é 36, porque eu estou trabalhando só o 30. Então, 236 mil. Ele está na casa do 1.000. Então, ele vai valer aqui, vou fazer esse aqui com vocês, ele vai valer 30 mil, não é mesmo? Porque foi o que eu falei dele.
Também tem uma outra dica boa que eu vou dar para vocês também. É só você pôr o número que está sendo pedido. Não interessa o que está antes ou depois. Põe só o número que te pediram. Isso. Você não colocou o 3? Colocou. E aí você conta para frente quantos algarismos tem. 1, 2, 3, 4. E você completa com 0. 3, 4 zeros. Esse aqui também é válido, mas eu gosto mais de que você entenda, você compreenda o valor de quem você está trabalhando. Valor relativo é isso. Relativo, depende, ok? Vamos agora a outra questão, a última questão. Veja o crescimento da população brasileira segundo o IBGE. Vamos lá. Cresceu bastante aí essa população brasileira. Vamos lá. Aqui eu tenho o ano, né, o período, e aqui eu tenho a população, e aqui eu tenho arredondamento para a unidade de milhão. Primeira coisa, o que você vai fazer? Descobrir unidade de milhão. Então, olha só, tem que fazer isso aqui. Simples, eu vou marcar aqui. Então, aqui, primeira coisa, eu já comecei a marcar para vocês todas as unidades de milhão. Eu já comecei a marcar. Marquei até aqui. Agora, o restante você vai marcar. Unidade de milhão, ok? E aí, vamos arredondar, seguindo aquela regra. 4. O que está à frente é o 3. Se é o 3, é menor, está naquele grupo dos menores. Então, eu vou simplesmente completar com tudo com 0. Sempre que for assim, que o próximo for naquele grupo, pertencer ao grupo do menor, ok? Porque eu não acrescentei ninguém. E aí, ele por ser menor, eu não posso jogar para frente porque vai faltar muito. Eu simplesmente retorno. Todos eles a mesma situação. Vamos fazer o segundo aqui, para vocês terem outro modelinho. Vamos fazer o segundo, para você não ter dúvida. Até o número que está sendo pedido, a gente repete. E aí, eu estou olhando que vai ser o 7, não é? É a minha unidade. Na frente dele, à frente dele, eu tenho também um dentre aquele grupo dos menores. Se ele está no grupo dos menores, eu vou completar todos com 0. Eu tenho que voltar, porque não dá para que eu aumente esse valor. Beleza? Já sei que vocês vão acertar tudo. Tenho certeza disso. Bom, crianças, agora que eu já expliquei todo o dever de casa de vocês, eu queria que vocês entrasse comigo lá no Matific. No Matific, você tem que... Não sei se você já tem a sua conta, né? Se não tem, você precisa criar essa conta. E aí, quem pode te ajudar com senha, com tudo isso, além de ser a mamãe, você também, se tiver dúvida, ligue para a Alexandra, lá para o colégio, que a Alexandra vai te auxiliar. Você vai entrar lá no Google, você vai escrever, aqui tem ângulo. E aí, vai abrir lá, aqui tem ângulo, você vai clicar. Eu vou aqui fazendo junto com vocês, tá bom? Aqui, olha. Aí, você vai abrir nessa parte aqui, ó, plural. Você vai clicar no plural. Aí, vai aparecer, clicando no plural, aqui, ó, Matific. Aí, você clica no Matific. Clicando no Matific, vai carregar, vai demorar um pouquinho, vai aparecer, tá vendo? Essas duas bolinhas. E aí, você vai vir aqui em cima, em conteúdo, vai clicar também, conteúdo, ok? Quando você clicar em conteúdo, vai abrir várias atividades aqui. O que mais você vai fazer? Você, nessa palavra aqui, ó, busca. Aí, você vai clicar e vai aqui nessa lupinha, você vai escrever base 10. Quando você clicar no base 10, aí você escrever, você vem aqui, pesquisar, ok? Quando aparecer esse aqui, base 10, vai aparecer esse aqui, olha, base 10, comprando brinquedo. E aí você vai clicar nele, é esse aqui, ó, comprando brinquedos. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos escolher um brinquedinho qualquer, aqui são dois celulares, robozinhos antigos, não é? Depois que você seleciona, pronto, e aí vai aparecer um valor, aqui, olha, 1,20. Então, aqui eu tenho as moedas. Para que eu encontre o valor desse brinquedinho, eu vou pegar uma moeda de 1
e 2 moedas de 10, não é? Eu faço 20 centavos. Só isso? Só. Pronto! Opa, acertei! E aí nós vamos continuando o nosso joguinho. Eu vou escolher esse coelhinho aqui bonitinho. Vamos lá, pronto. Assim que eu escolhi, e ele é R$1, ele vale R$2,41, não é? R$2,40, são 4 moedinhas de 10 para fazer 40 e 1 centavo, né? Eu vou pegar mais uma de 1 centavo aqui, beleza? E acertei. Nossa, estou muito esperta, vocês estão vendo? E assim vocês vão dar sequência a outros brinquedinhos desse joguinho aqui, ok? Eu espero que vocês gostem, que vocês se divirtam. E depois, se vocês tiverem dúvida, vocês só mandar uma mensagem lá. Quem pode ajudar muito vocês, eu confesso, é a tia Alexandra, porque vocês já têm a senha no caderninho de anotação de vocês. Então, se você já tem a senha, é fácil você fazer a sua inscrição. A sua mamãe, vocês são mega inteligentes em questão de internet. Acredito que vocês mesmos consigam jogar, tá bom? Consigam fazer essa atividade. E aí você pode escolher, né, o joguinho, o brinquedinho que você quiser. Se quiser jogar outro também, fique à vontade. E aí, no decorrer da semana das aulas, nós vamos encontrando outros brinquedinhos, beleza? Bom, então, um beijão para vocês. Tenham uma tarde, né, para realizar os deveres, tudo tranquilo, abençoada. Vai lá relaxar um pouquinho, né, tomar um café, dar uma agitada, depois volta para o seu cantinho de estudo. Esse momento é muito importante. Confia em mim, tá bom? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Beijão no coração de todos vocês.